Bom dia, irmãos. Eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor e espero que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que esteja tudo correndo segundo a vontade de Deus nas suas vidas. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema da mensagem chama Oração de Abacuque. Gostaria de falar sobre esse profeta. Abacuque é um dos profetas considerados os profetas menores. E nós temos que lembrar que o fato de ser considerado pela literatura cristã como um profeta menor, isso não significa a hierarquia, que ele era menor ou estava rebaixado em relação a outros profetas. Não é isso. Profeta menor pela quantidade de escritos que ele possui. Como o livro dele é um livro de 3 capítulos, curto, então ele é considerado um profeta menor. E outros profetas maiores são considerados aqueles que têm grandes quantidades de escritos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Muito bem. Eu convido você a abrir, se você estiver com a sua Bíblia aí, digital ou Bíblia em papel, que você abra então no livro de Abacuque, e eu quero começar lendo os primeiros 4 versículos desse livro, para nós termos uma ideia de quem era ou quem foi esse profeta chamado Abacuque. A palavra de Deus diz assim no capítulo 1 do livro de Abacuque, começando no versículo de número 1 até o versículo de número 4. O peso que viu Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvará? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O livro de Abacuque, o profeta Abacuque, provavelmente ele profetizou mais ou menos lá pelos anos de 605 a 612 antes de Cristo. E o livro de Abacuque é um livro interessante porque ele nos revela uma história que ela pode ser comparada com os dias de hoje. O livro em si não nos revela muito a respeito de quem era Abacuque. A Bíblia diz apenas que ele era um profeta, que ele era um profeta, mas não revela quem eram seus familiares, se ele era de uma família de pessoas humildes, se ele pertencia à realeza, a que tribo ele pertencia do povo de Israel, apenas se ele era casado ou se ele tinha filhos ou não tinha filhos. A Bíblia não nos dá essas informações, mas nos revela que esse profeta ele tinha uma preocupação com os acontecimentos daquele momento histórico em que ele estava vivendo, no povo de Israel. Muito bem. E os versículos que nós lemos nos revela que havia uma certa violência. A justiça estava sendo deixada de lado. E é interessante aqui, nós observamos aqui, principalmente aqui no versículo número 2, que quando o profeta diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
gritarei violência e não me salvarás. Abacuque revela que ele estava aflito, que ele estava passando por situações de dificuldades, de desespero. Ele estava desesperado aqui, ele estava angustiado, ele estava preocupado, porque ele clamava e parecia que Deus estava tão distante. Exatamente o que acontece muitas vezes conosco nos dias de hoje. Muitas vezes nós clamamos a Deus, estamos angustiados, perplexos com as coisas que estão acontecendo e oramos, mas parece que a nossa oração não passa do teto, parece que a nossa oração não chega ao trono de Deus, parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. E essa angústia, ela é revelada pelo profeta, quando ele fala: até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não me responderá. E ele diz: gritarei violência e não salvará. E é interessante aqui essa palavra violência. Essa palavra violência, ela aparece aqui no livro de Abacuque 6 vezes. Exatamente para mostrar que o momento em que Abacuque vivia era um momento de violência, era um momento de desespero. A Bíblia não nos revela, mas pode até ser que Abacuque tenha sofrido alguma violência, no sentido da sua vivência ali no meio do povo. Pode ser que ele tenha perdido um ente querido. A Bíblia não nos revela, mas nos dá a entender que ele sofria com essa violência. E o que é interessante aqui é que esse termo, violência, no hebraico, significa Hamas. Provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra na televisão e nos meios, eletrônicos de comunicação. Hamas. E a palavra Hamas, do hebraico, ela significa violência com derramamento de sangue, ou seja, uma crueldade que implica em derramamento de sangue. E nós estamos vivenciando isso hoje. Quanta violência nos tem cercado, quantas violência nós temos presenciado aí na mídia, na televisão. Pais que matam os filhos, matam a esposa, filhos que tiram a vida dos pais, da mãe, dos avós, por causa de uma herança. E é interessante que herança, ela só passa a existir quando alguém morre. Se você tem um pai que tem bens e ele morre, você se torna herdeiro dele ou dos seus bens. Mas enquanto seu pai está vivo, não existe herança. Mas as pessoas já pensam na herança antes mesmo que ela se concretize. Ou isso quer dizer o seguinte: as pessoas estão preocupadas com o ter e não com o ser. A Bíblia nos revela que o mais importante na nossa vida, na nossa existência, diante de Deus, não é ter, mas é ser. É o que você é que Deus vai aprovar ou vai reprovar. Não é o que você tem. Porque o que você tem não significa nada para Deus. Aliás, a Bíblia mesmo diz, que não adianta juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas nós devemos juntar tesouros no céu. E os tesouros no céu são as nossas boas obras, os nossos atos de amor. Aquilo que praticamos pelas nossas escolhas em benefício não só nosso, mas do próximo. Então, todas as nossas obras serão, diz a palavra de Deus, provadas, passarão pelo fogo. Ou seja, Deus pesará na balança tudo quanto nós fizermos. O que você tem
não tem valor nenhum para Deus, porque a verdade é o seguinte: você não tem nada como eu não tenho nada. Tudo pertence a Deus. E, como eu estava dizendo, nós estamos vivenciando isso nos dias de hoje, uma violência exacerbada, uma violência sem sentido, né? Exatamente como Jesus previu que aconteceria nos finais dos tempos que precederiam a sua vinda. O amor de muitos se esfriaria. Haveria pais entregando os filhos, filhos entregando os pais, perseguição religiosa, desprezo das leis, uma certa liberalidade, libertinagem exacerbada, o pecado sendo valorizado e as coisas de Deus sendo desprezadas e colocadas de lado. E eu creio que que o profeta escreve nesse livro, era exatamente essa situação que ele vivenciava naquele momento da história, naquele período da sua existência. E ele clama, e ele está desesperado, ele está angustiado, e parece que a sua oração não passa, não sai do chão, não chega à presença de Deus. Por isso, que ele diz, olha, violência, eu grito violência, mas não há uma resposta. E essa violência ela é tão generalizada que nós podemos ver, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 17, quando o profeta escreve o seguinte: porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. O profeta revela que a violência era de tal modo que ela afetava toda a natureza, toda a terra, toda a cidade, toda a população, todas as pessoas. E nós estamos vivenciando isso hoje. Você não pode sair com o celular na rua, porque você é sequestrado para você fazer transferências via Pix ou outros tipos de transferência, porque no seu celular tem a sua conta bancária, tem as suas senhas, você tem acesso à sua conta onde você estiver em banco, então você não pode mais sair com o celular. E independente de transferência de Pix, desses tipos de furto, de assaltos, de roubos, você pode morrer por causa de um celular. Mata-se por nada. E é interessante que as autoridades dizem que você não deve reagir. Mas se você reage, você morre. Se você não reage, você também morre. Eu presenciei esses dias numa televisão uma cena que eu fiquei chocado, porque o rapaz foi assaltado, pediram o celular, ele entregou o celular e não reagiu. E mesmo assim levou um tiro e morreu. Ou seja, nossa vida, irmãos, não vale nada. Vale menos que um celular, vale menos que uma bolsa, que às vezes com alguns trocados, ou uma passagem de ônibus, não vale nada, porque as pessoas perderam o senso de moral, perderam a ética, perderam a religiosidade e, em especial, perderam a espiritualidade. Se afastaram de Deus, se afundaram no pecado, se tornaram inimigos de Deus. E esses, irmãos, a palavra de Deus tem a resposta. Eles serão punidos segundo a justiça de Deus. E Deus é perfeito, Deus é justo. E Abacuque revela exatamente isso. Havia uma violência exacerbada, havia uma injustiça, sentença sendo vendida, a justiça sendo segurada, né? O que acontece nos dias de hoje?
E nós não temos que tomar cuidado, porque não podemos generalizar, porque nem todos são corruptos, nem todos são negligentes nas suas funções, nos seus afazeres, nas suas profissões. Há médicos bons, há advogados bons, há juízes bons, há pastores honestos, sinceros, comprometidos com a verdade e com a palavra de Deus. Há bons profissionais em todas as áreas, mas infelizmente, por causa daqueles que não são, estes acabam sendo prejudicados e nivelados, porque uma grande parte preferem fazer aquilo que não é honesto, aquilo que não é correto, porque se esqueceram de Deus. E o profeta então faz uma oração, e é exatamente sobre essa oração que eu gostaria de falar, me aprofundar melhor. O profeta Abacuque, aqui no capítulo 3, ele faz a seguinte oração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, às vezes nós podemos fazer orações bonitas, orações até decoradas, orações repetidas, quando tudo vai de vento em popa, quando as coisas vão muito bem. Mas quando nós estamos angustiados, quando nós estamos perplexos, quando nós é que fomos afetados, fomos injustiçados, humilhados, feridos, nós costumamos fazer a verdadeira oração, a oração mais profunda, mais verdadeira e mais sincera, porque sentimos na pele a dor, o sofrimento, a angústia, e são nesses momentos, irmãos, que as verdadeiras orações surgem, elas brotam do nosso coração, do nosso mais profundo, íntimo, e alcança e atinge a presença de Deus. E eu creio que essa oração de Abacuque foi uma oração profunda, porque na angústia, no desespero, ele faz essa oração em forma de canto, e nós podemos tirar aqui, nessa oração de Abacuque, basicamente 5 lições. Ele começa dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro ele inicia dizendo, ouvi. Irmãos, nesses dias difíceis de angústias, de tribulações, de dificuldades, de desesperos, de incertezas, nós temos que aprender com a oração de Abacuque, ouvir. Para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que lê-la. A palavra escrita de Deus não é para ficar guardada, mofando, não é para ficar na prateleira, pegando pó, mas é para ser lida todos os dias e meditada. Há uma ilustração interessante que eu li recentemente num livro, não me lembro agora, mas eu li uma ilustração que dizia assim, que um pastor foi visitar um casal de irmãos, e ele foi convidado para jantar. Agora não sei se era jantar ou almoço, mas isso não importa. E ele compareceu nesse almoço, esse jantar, e depois de conversarem, almoçarem, ele pegou um talher, uma faca, e
a esposa daquele casal, percebeu que ele pegou a faca. E ele foi embora para a igreja, e os meses foram passando, e um ano depois, irmãos, aquela irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. E para mim é desagradável, mas eu tenho que dizer. Aquele dia que o senhor esteve na minha casa, naquele almoço, eu percebi que o senhor pegou uma faca da mesa. E aí aquele pastor disse assim: de fato, isso é verdade, eu peguei sim, mas eu coloquei ela dentro da sua Bíblia. Isso significa, irmãos, que aquela mulher, ela estava preocupada só com a faca. Ela não leu a Bíblia, ela não abriu a sua Bíblia durante um ano. Até aquele momento em que o pastor disse que tinha colocado a faca que ele pegou dentro da Bíblia dela, lá na casa dela. Significa que ela nunca abriu a sua Bíblia. A Bíblia não é para ser guardada. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é a palavra escrita de Deus e nela nós devemos lê-la e meditar todos os dias da nossa vida. Depois que nós morremos, irmãos, aí é outra história. Mas até lá nós temos que ler a palavra e meditar nela. Muito bem. A vida de oração, irmãos, ela é provocada pela necessidade. Por isso que o profeta diz: ouvi a voz de Deus, pela palavra. É importante que nós ouçamos a palavra de Deus, a voz de Deus pela palavra escrita. Deus pode nos falar em sonhos, Deus pode falar de diversos meios, mas a palavra escrita é para ser lida, porque é nela que nós ouvimos todos os dias a voz de Deus falando conosco. Muito bem. E primeiro ele diz que ele ouviu. Irmãos, é preciso ouvir primeiro a voz de Deus, para depois nós falarmos com Deus. E é interessante que ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Essa é a segunda lição que eu tiro aqui. Temi. O profeta teve temor de Deus, não é medo, é temor de Deus, respeito pela palavra de Deus, respeito pela verdade revelada pela palavra de Deus. Irmão, se não houver temor, o nosso sacrifício é em vão. Nós temos que temer a Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Vocês já ouviram falar que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é uma grande mentira do diabo. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é aquela revelada pela palavra escrita de Deus. É aquela que fala conosco em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Essa é a voz de Deus. Temi. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela tem que causar em nós temor. Como eu disse, não é medo, mas é respeito, reverência pela palavra, pela voz revelada, por aquilo que Deus está nos revelando. Temor. Nós temos que temer. E se nós lemos a palavra de Deus, não temermos a Deus, porque nós temos que reconhecer, irmãos, que nós não somos merecedores de nada. Nós estamos condenados pelo pecado à morte, e morte eterna. Mas graças a Deus que pela sua graça, pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados, nós fomos adotados como filhos, e como filhos nós herdamos com Jesus a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, tem a vida eterna. Semana retrasada, eu fui num velório de uma pessoa querida que faleceu. E católico. Nada contra os católicos. Mas foi uma
celebração triste, porque as pessoas lembram de tudo, falam de tantas coisas, colocam bandeiras de time de futebol em cima do caixão, mas lá no fundo se esqueceram de um verdadeiro Deus, se esqueceram de Deus. Fazem menção de tantas coisas, de feitos, de grandes coisas, mas se esqueceram de Deus. É muito triste. Que não seja assim a nossa vida. E a oração desse profeta, ela nos revela ainda um sentimento que não se limita a atender a sua necessidade, mas um sentimento de que Deus não só atenda a sua necessidade, mas a necessidade de todos aqueles que estão sofrendo. Ele diz aqui, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva. O profeta pede um avivamento espiritual ao longo dos anos. Não é para aquele momento, mas ao longo dos anos, ó Deus, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva todos os crentes que creem em ti, aviva. Revela aqui, irmãos, que esse homem não é um profeta qualquer, mas é um líder espiritual que está preocupado com o povo, com as pessoas. E nós temos que tomar esse exemplo, irmãos, e orar, não só pelas nossas vidas, pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas que nos afetam, mas por todos aqueles que estão próximos de nós, por todas as pessoas que estão sofrendo também, que ainda não conhecem Deus, pelos líderes dessa nação, por aqueles que estão investidos em autoridade, para que Deus os sustentem, porque há homens investidos em autoridades que são perseguidos porque querem fazer aquilo que é certo, mas a maioria não querem que ele faça aquilo que é certo. Aviva, essa é a palavra-chave. Uma oração que não visava apenas a si próprio, mas outros. E é isso que nós temos que aprender. Temos que orar, clamar, não só pela nossa vida, pelos nossos problemas, mas os problemas de todos aqueles que estão passando a mesma situação que nós passamos. Irmãos, a grande verdade é que nós estamos vivendo hoje, há centenas de anos depois dessa palavra, dessa oração, o resultado. Porque esse profeta pediu para Deus, ó Deus, aviva ao longo dos anos a tua obra. E Deus tem avivado ao longo desses anos. E até os dias de hoje, essa obra maravilhosa, que é a salvação, que hoje nós podemos ter por intermédio de Cristo Jesus. E ele continua, aqui no versículo. No meio dos anos, a notifica. Algumas versões vão dizer, no meio dos anos, faze conhecido, que é a mesma coisa. O profeta pede para Deus que esse avivamento seja notificado, que as pessoas tomem conhecimento, que outras pessoas sejam agraciadas e sejam afetadas pelo conhecimento desse avivamento, dessa palavra, dessa oração, dessa revelação de Deus. Ele pede uma oportunidade de mudança, mas ele não pede por um tempo determinado, mas a sua oração é por tempo indeterminado, ao longo dos anos, ó Deus, ou seja, indeterminadamente, Senhor, aviva a tua obra e a fase conhecida. Ora, que oração maravilhosa, poderosa, que oração sincera, verdadeira, de um homem, de um profeta angustiado, desesperado. E ele continua dizendo ainda, na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, esses dias eu estava conversando com o irmão e eu disse, se eu fosse Deus, eu destruiria muita gente.
eu tiraria a vida de muita gente. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, né? Porque é verdade, se eu fosse Deus, eu não faria isso. Tanto é que Deus não faz. Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido misericordioso ao longo dos anos, dos séculos, desde a queda no Éden. Deus tem sido misericordioso. Irmãos, a oração desse profeta foi ouvida, porque ele disse: Senhor, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, eu sei que ainda que o Senhor se ire, lembre-se, Senhor, o Senhor ainda é misericordioso, que a tua misericórdia prevaleça sobre a tua ira. Porque, irmãos, a ira de Deus é justa, a justiça de Deus é perfeita. E eu creio que quando Deus se assentar no seu trono para julgar, quem for condenado não terá nenhum motivo para justificar a condenação de Deus. Deus é justo, Deus é perfeito. E Deus nos dá e nos tem providenciado todas as oportunidades para que nós possamos sermos diferentes, para que nós possamos nascer de novo e nos tornarmos em nova criatura. O profeta nos leva, irmãos, nesses 3 capítulos, se você puder ler depois. São 3 capítulos, é um livro muito curto, mas um livro de expressivo no que ele revela. E ele fala, ele começa, nos leva assim numa jornada espiritual de um homem que vai da dúvida para a adoração, da incerteza para a fé, da angústia para a segurança com Deus. O centro do livro de Abacuque pode ser revelado aqui no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E essa palavra, esse versículo, ele é repetido lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. E foi o versículo também que Lutero baseou-se, né, na sua reforma protestante. O justo viverá pela sua fé. E nós estamos iniciando o mês, outubro, e no dia 31 de outubro comemoramos a reforma protestante, pelo menos os cristãos comemoram, e não o dia das bruxas, né? Isso é uma coisa que o inimigo vem impondo, trazendo como tradição, mas 31 de outubro é o dia em que se comemora a reforma protestante. Um momento histórico, singular, que nos permitiu ter a palavra escrita de Deus em nossas mãos e podemos examiná-la, estudá-la, meditar nela e compreender por nós mesmos a vontade de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, o profeta ainda termina o seu livro com um poema maravilhoso. E eu vou ler apenas 2 versículos desse poema, que se encontra no capítulo 3, do verso de número 17 ao verso de número 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que você possa, assim como Abacuque, se exultar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus,
depositar sua segurança no Senhor e dizer como ele disse: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, irmãos, é a nossa salvação. O Senhor é o nosso refúgio eterno. O Senhor é o nosso cajado. O Senhor é aquele que nos sustenta dia e noite. O Senhor é aquele que a palavra de Deus diz que acampa-se ao redor daqueles que o temem. É aquele que nos livra, irmãos, das setas do inimigo. É aquele que nos livra de todo o mal. Bendito seja o Senhor. Que essa oração, que essa meditação, que essa palavra permaneça no seu coração, que você possa meditar nela e que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, através da sua vida, na sua existência. Que você não seja apenas mas seja mais um instrumento de Deus no meio de um povo perdido, cego, caminhando para as trevas e que precisa enxergar a luz de Cristo. E que nós sejamos esses instrumentos, que as pessoas vejam a figura, a imagem, o reflexo de Cristo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe esse mês, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida até aquele dia em que você durma e vá para a eternidade, ou até aquele dia em que Jesus volte e nós sejamos arrebatados, transformados e subiremos com Ele para a eternidade. Obrigado, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado.